O Bitcoin voltou para casa dos 73 mil dólares, mas o cenário global é de pura incerteza. A gente não sabe nem o que vai acontecer na próxima hora, quem dirá na próxima semana. Entre as tensões do Oriente Médio, o investidor se pergunta, afinal, o criptoativo é porto seguro ou segue refém do risco dos Estados Unidos? Para responder estas perguntas, conversamos agora com Samir Kerbaj, CIO da Hashdex. Samir, seja muito bem-vindo aqui ao Cripto na Real. Agradeço por ter aceito o nosso convite para bater um papo no dia de hoje. E aí, cara, a gente vai abrir aqui a conversa para muita dúvida, com certeza. Como é que essa guerra no Oriente Médio, essa tensão geopolítica extrema, tá mexendo com Bitcoin, pode mexer com criptoativo? Fui surpreendido, não acreditava que um ativo de alto risco fosse se beneficiar diante de tanta incerteza assim, meu caro. Legal, Gabriel. Realmente, assim, cripto é uma classe de ativos de risco, né? Então ela tende a se comportar como ações ou outros ativos de risco nesses momentos de tensão. E com uma diferença muito grande, que o mercado não fecha. Então, lá no sábado, né, quando os ataques começaram, todos os mercados já estavam fechados e o mercado de cripto estava aberto. Então, naturalmente, ele foi o primeiro a reagir de forma muito negativa, porque não sabia ali qual seria a extensão daquele conflito, por quanto tempo ia durar, as implicações que isso ia gerar. Historicamente, a gente vê isso, né, em todas essas tensões, todos esses conflitos. Costumo dizer, sempre que um míssil voa, né, o Bitcoin tende a cair imediatamente por conta dessa incerteza. Mas o que a gente vê também, historicamente, é que logo depois dessas tensões, uma vez que esses problemas, essas tensões se encaminham para uma solução final, ele também tende a ser um dos que primeiro se recupera. E é o que a gente tem visto aí ao longo dessa semana. Perfeito. Então a gente viu uma queda no final de semana, afinal o mercado não fecha, está tudo fechado, petróleo não estava negociando, bolsas, futuros, nada. Só o Bitcoin que estava lá tomando pancada do mercado e a gente viu uma recuperação ao longo dos últimos dias. E eu até trago essa tua análise, principalmente. Muita gente, desde o início do Bitcoin, aqueles mais maximalistas, os mais encantados com o criptoativo, falam da tese do ouro digital. A gente já teve 3 conflitos grandes. A gente viu talvez algumas provações para essa tese de Bitcoin como reserva de valor, ou para você ainda tem alguma incerteza relacionada ao criptoativo? Esse é um ponto que gera muita discussão, tá? Porque, historicamente, nessa tese de uma reserva de valor digital, quando a gente pergunta principalmente para os mais entusiastas ali do Bitcoin, eles vão dizer que o Bitcoin é um ouro digital, né? E quando a gente vai conversar com investidores profissionais, investidores institucionais, eles se perguntam como que ele é um ouro digital se agora o ouro acabou de subir, né, de forma bem significativa nos últimos meses, enquanto o Bitcoin estava caindo, né? Ou seja, num ambiente favorável para a reserva de valor que a gente viu nos últimos meses, né, com essas tensões geopolíticas aumentando e os bancos centrais buscando uma alternativa aos tesouros americanos, né, como reserva de valor, o Bitcoin não reagiu tão bem assim. E o que a gente costuma dizer para os nossos investidores é que a tese de investimento do Bitcoin é sim de uma reserva de valor digital, mas ela ainda é emergente. Ou seja, ainda não está na política de investimento dos bancos centrais. Os bancos centrais não estão comprando o Bitcoin como uma forma de diversificar suas reservas, ainda. E a tese é que, ao longo do tempo, à medida que a infraestrutura em torno do Bitcoin vai melhorando e que a sociedade vai se acostumando com esse conceito de reserva digital na internet, né, sem nada tangível ali para tocar, que ele vai se normalizando e ele vai entrar, sim, no balanço dos bancos centrais. Então, essa é a grande tese do Bitcoin. Isso faz com que ele se comporte de uma forma um pouco esquizofrênica, né? Assim, uma reserva de valor, mas que no comportamento do dia a dia ela parece muito mais com um ativo de risco. Então ela tem essa tendência. No longo prazo, ele parece se comportar sim como uma reserva de valor, ele tem características de uma boa reserva de valor, mas no curtíssimo prazo se comporta como um ativo de risco. E essa perspectiva, por exemplo, de mudança de patamar de juros nos Estados Unidos. A gente chegou neste ano com o pessoal até animado, projetando 3 cortes para este ano. Depois da guerra, essas perspectivas mais inflacionárias, o petróleo explodindo, o custo da gasolina atingindo a máxima nos últimos 10 meses. Agora os economistas estão um pouco mais tensos, claro que a gente está no meio do turbilhão. E estão colocando até na conta, em alguns momentos, um corte só para juros ao longo de todo este ano, lá para setembro. E os outros 2 cortes, quem sabe, só no ano que vem. Isso mexe talvez também com o humor do mercado de cripto? Ter um dinheiro mais caro nos Estados Unidos pode prejudicar o Bitcoin? Com certeza. Por ser um ativo de risco, né, ele depende muito da curva de juros.
né? É um ativo que a gente costuma dizer no mercado financeiro com a duration muito longa, né? É uma tese de longo prazo. Então é muito sensível à taxa de juros. Por isso que quando a gente tem uma expectativa de uma política monetária mais frouxa, né? De mais liquidez, menos juros, os ativos de risco tendem a performar muito bem. E o Bitcoin, os criptoativos sendo ativos de risco também. Quando as expectativas mudam e a gente tende a ter uma expectativa de um aperto monetário, costuma ser muito ruim para os ativos de risco e para cripto também. A gente chama de custo de oportunidade. Fala, cara, você não vai perder dinheiro só se o Bitcoin cair, você vai perder dinheiro se o teu dinheiro ficar parado durante 10 anos aí, até essa tese dar certo, porque a taxa de juros, ela tá alta nos Estados Unidos, historicamente tá alta aqui no Brasil. Quanto mais tempo necessário para essa tese funcionar, mais dinheiro eu vou perder, teoricamente, eu vou deixar de ganhar ao longo dos anos. Eu queria entender também, de uma posição até de quem toca ETFs aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, como é que você vê o investidor institucional agora nesse cenário de incertezas? Porque acabei de trazer, os ETFs viram uma entrada de recursos bastante elevada. O que a gente consegue tirar desse movimento da última semana? O que a gente vê é o seguinte, o investidor institucional, ele demora mais tempo para se mover. Mas uma vez que ele decide um movimento, ele tende a ter uma disciplina maior. Então, o que a gente vê nesses momentos de tensão, você pode acompanhar isso, por exemplo, na captação dos ETFs, né, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Quando o preço cai assim de forma tão relevante, a gente vê os investidores institucionais comprando, né, porque eles estão rebalanceando a carteira. E quando você tem uma alta muito forte, uma alta acelerada, esses investidores institucionais normalmente fazem um rebalanceamento da carteira também, eles vendem aquela posição. Então, esse comportamento ele tende a contrabalancear um pouco o comportamento do investidor de varejo, que ele tende, né, a comprar quando o preço está subindo, né, quando o mercado está animado, e ele tende a ficar mais desesperado ali quando você tem uma queda muito relevante nos preços. Então essas duas dinâmicas, né, do investidor institucional entrando no mercado que tem uma participação muito grande do investidor de varejo, ela cria uma característica bem interessante para essa classe de ativos. Já está mudando o comportamento do mercado em si, porque a gente viu um dinheiro alto entrando desde a regulamentação dos ETFs lá nos Estados Unidos. Isso mudou de alguma forma como enxergamos o Bitcoin e os seus movimentos de mercado? Com certeza. Se você olhar a volatilidade do Bitcoin ao longo dos últimos anos, ela caiu bastante, né? Então, ano passado, inclusive, a gente viu máxima e ali preços bem baixos do Bitcoin, mas mesmo assim a volatilidade foi baixíssima. Baixíssima, né? Exatamente. Isso é uma das características desse amadurecimento de cripto e do Bitcoin especificamente como uma classe de ativos. A gente vê outras características como o mercado regulado de derivativos evoluindo, né? A ascensão de índices, né? E de outras formas de acompanhar esse mercado. Então, a gente vê que o mercado de cripto ele amadureceu bastante nos últimos 5 anos e ainda tem muito caminho pela frente. E aí você fala de regulação, claro, vou puxar o tema da semana, Donald Trump batendo de frente com os grandes bancos, as instituições tradicionais dos Estados Unidos e cobrando uma rapidez na aprovação do Clarity Act. Quão importante é este Clarity Act, essa regulamentação geral de cripto e como é que tá andando as coisas lá nos Estados Unidos, vocês que estão presentes também no mercado americano? Gabriel, esse marco regulatório dos criptoativos nos Estados Unidos, chamado do Clarity Act, ele é fundamental para o avanço dessa indústria. Então vamos lembrar que desde 2018, cripto foi basicamente banido dos Estados Unidos. Então qualquer empreendedor que quisesse, né, assim, criar um negócio em torno de criptoativos tinha que fazer fora. A Hashdex foi assim também, a gente criou lá nos Estados Unidos, tivemos que vir para o Brasil para desenvolver aqui, porque lá fora não dava para ter ETFs. Começou primeiro o Hashdex lá fora e veio para cá? E veio para cá, exatamente. Entendi. Então começou em 2018 lá fora e em 2019 a gente veio para o Brasil porque não tinha como, enfim, ter um negócio nos Estados Unidos naquela época. Então, assim, isso expulsou os empreendedores. Agora precisa dessa clareza regulatória para que eles voltem. E mais importante, para que as instituições financeiras passem a investir também, não só investir na apreciação de preço de cripto, mas também de criar infraestrutura, né, de stablecoins, de ativos tokenizados. Tudo isso depende de uma clareza regulatória. E por mais que essa administração ela tenha uma postura favorável para os criptoativos, se isso não for refletido em lei, existe o risco de, numa próxima administração, reverter tudo e aí, enfim, a indústria pode voltar atrás alguns anos. Então esse marco regulatório ele é essencial para a tese de criptoativos continuar se desenvolvendo. O que está gerando atrito ainda? Você que está imerso nessas discussões, que o pessoal não está concordando para que saia logo do papel essa regulamentação? O principal atrito agora é que basicamente os bancos estão segurando essa legislação para discutir um ponto específico que é
pagamento de recompensas ali, de juros, né, em cima dos depósitos em stablecoins. Chamado staking aí do pessoal do cripto que já faz isso há alguns anos e está ameaçado, teoricamente. Isso, porque o setor bancário vê isso como um risco aos depósitos bancários, que é a principal fonte de financiamento dos bancos, né? É com isso que eles conseguem girar a economia, dar crédito, e a partir do momento que você tem fintechs competindo para dar uma recompensa tão boa, muito melhor, na verdade, do que os depósitos bancários e de forma mais eficiente, 24/7, isso representa um desafio para os bancos, né? Um risco deles terem os seus depósitos drenados. Então, é um ponto sensível, tá? Eu acho que, enfim, eu acho que os bancos têm uma preocupação relevante com relação à estabilidade do sistema financeiro, mas que, enfim, precisa se encaminhar. Foi o que o Trump, né, falou ali essa semana, né? Fez um post essa semana sobre isso. É um ponto que precisa ser resolvido para que a indústria caminhe. É porque é um receio de o financiamento bancário sumir e os serviços financeiros não migrarem para os criptoativos. Então você vai ter um momento em que a grana está no digital, mas o empréstimo está no banco. Mais o serviço ali fiduciário, de antecipação de pagamentos, tudo está no banco. Então você vai ter um descasamento, talvez enquanto esses serviços financeiros não migram para o setor digitalizado, para a criptoeconomia, a gente pode ter um descompasso. Então é uma preocupação relevante, mas mesmo assim é atrito entre quem está do lado de cripto, quem está do lado dos bancos. E olhando de forma geral para vocês, Hashdex, como é que vocês estão se posicionando lá nos Estados Unidos? Você me trouxe uma curiosidade, que vocês começaram lá primeiro e saíram, voltaram novamente para o mercado norte-americano, mas agora o cenário é de maior competição, já que tem um monte de gestora oferecendo um produto de ETF voltado para criptoativos. Como é que vocês estão se comportando e como é que vocês estão conseguindo lidar com toda essa competição? A nossa tese principal é que cripto é maior do que só o Bitcoin. Né, que os investidores institucionais, ao longo dos anos, vão precisar de uma forma simples para investir nessa classe de ativos. Quando você olha o mercado institucional tradicional, a principal forma de investir numa classe de ativos emergentes é através de índices de mercado. Então é assim que, por exemplo, a gente investe na economia americana. A gente investe num ETF de S&P 500, de Nasdaq 100, aqui no Brasil, Ibovespa. O americano, quando pensa em investir em mercados emergentes, ele não procura investir na Petrobras ou na Vale ou em determinadas ações. Ele compra um índice de mercado amplo. E essa é a nossa principal tese, né? Trazer o mercado de cripto de uma forma simples através de um índice que a gente construiu junto com a Nasdaq, que agora tem um suporte institucional da CME. Então esse é o principal produto, né? E é um produto que a gente já fala aqui no Brasil há 8 anos, né? Que já tem uma adoção massiva aqui no Brasil e que agora a gente está introduzindo no mercado americano. Perfeito. Samir Kerbaj, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Obrigado por este papo. Até uma próxima. Espero que em condições geopolíticas um pouco mais calmas. Obrigado, Gabriel. Valeu, até a próxima.